Você conferiu ontem ao vivo aqui no Cidade Alerta que existe um grupo nas redes sociais com 165 pessoas e elas se organizaram para denunciar uma organizadora de festas infantis. Ela está sendo investigada por aplicar golpes na Grande Aracaju. Ontem eu cheguei a anunciar que falaríamos com essa mulher hoje e até reforcei também na chamada, porque ela nos procurou, era da vontade dela falar com a gente, tínhamos uma entrevista marcada com o advogado dela também, mas, gente, ela precisou se apresentar à polícia e essa conversa não foi possível. Mas nós vamos conversar com o delegado responsável pelo caso, que nos vai contar detalhes. O Anderson, né? Everton Santos. É porque ontem quem falou foi o Anderson, né? Mas é o Everton Santos. O delegado Everton Santos vai trazer os detalhes dessa história. Antes de trazer esse outro lado, né? A versão que seria desta mulher que está sendo acusada de tantos golpes, vamos só relembrar o que disseram as vítimas ontem ao vivo para o repórter Marcos Couto. Quando eu saí hoje à tarde da delegacia, o delegado informou que tinha sido feito mais de 12 boletins de ocorrência no mesmo nome dessa pessoa. E é triste porque a gente compra querendo receber, né? Se programa toda e do nada acontece isso. Eu não vou poder pagar por você, Jaqueline. Se você está vendo isso aí, chega até a nós, porque é impossível. Um monte de sonho, um monte de cliente tá do jeito que tá. A situação dessas meninas aqui e eu pagar. Não, eu trabalho com você, só tem 15 dias, eu tenho como provar. Não só foi eu, tem a menina do bolo que está arriada, tem a menina dos salgadinhos também que está arriada. Então são muitos fornecedores. A menina do bolo é 4 mil, eu sou R$1.000. A outra menina que é do Paraíso do Sul dos Salgados parece que é R$3.000. Fora outros, tem pula-pula, tem algodão doce, tem entre outros. Então a gente quer saber como é que fica a situação. Inclusive, Marcos Couto me mandou um vídeo de vocês agradecendo, né, a disponibilidade. Eu é que agradeço a confiança de todos sempre aqui no nosso trabalho. Agora vamos ao vivo com o Marcos Couto, que vai trazer a atualização desse caso. A investigada se apresentou hoje à polícia. A gente já tem alguma informação, Marcos, da versão dela? Porque diante de tantos casos, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Temos sim, Mariana. Inclusive, quem vai trazer essas informações, essa e outras informações, é o delegado de polícia Everton Santos. Ele é o titular da primeira delegacia que fica no Conjunto Leite Neto. E vale ressaltar que esta mulher que está sendo acusada de aplicar golpes, ela se apresentou espontaneamente acompanhada de 2 advogadas. E o delegado Everton Santos traz agora os detalhes. Delegado, por volta de que horas ela se apresentou e o que ela relatou à polícia? Boa noite a todos. Por volta das 16 horas ela se apresentou espontaneamente, né, com a sua advogada, já que a intimação não seria para hoje, a intimação seria ainda para amanhã, mas nós não chegamos nem a enviar. Então, na versão dela, o que aconteceu foi um distrato, né, foi o não cumprimento das cláusulas contratuais, foi o não fornecimento do que foi realmente encomendado. E ela está disposta a fazer o ressarcimento, né? Portanto, nós repassamos todos os boletins de ocorrência que estavam prestados, não só na primeira, mas em todas as delegacias contra a Jaqueline. E a advogada fará contato com essas pessoas que prestaram a ocorrência. Tem festas ainda, que ainda vão ocorrer. Então, assim, as que já estão, que já passaram e que não foram cumpridas, então nós vamos estancar essas ocorrências que vierem com uma mediação feita pela advogada. Agora, o montante, ela chegou a revelar em termos de contratos? Veja, nas ocorrências foram citados que havia um grupo formado por pessoas que foram vítimas da Jaqueline, no total de 162 pessoas. Na verdade, nós contamos hoje cerca de 16 boletins de ocorrência. Obviamente que alguns boletins têm mais de uma pessoa como vítima.
Então, não existe aquelas pessoas todas que foram citadas no grupo de WhatsApp, mas nós estamos disponibilizando exatamente para você e para o pessoal da imprensa o telefone da advogada, que fará exatamente esses contatos com as pessoas que foram vítimas. Não existe risco de perda, muito menos risco de fuga da infratora, da pessoa que se diz infratora. Então, o que acontece? Ela tinha um comércio pequeno e as coisas foram crescendo, ela não se preparou para o crescimento desses fornecimentos e teve uma gestação agora em junho, e no final dessa gestação ela não conseguiu cumprir a demanda dos contratos do fornecimento a que foram solicitados. Delegado, ela chegou a relatar que terceirizava serviços, a exemplo, fornecimento de bolos, de salgados, que ela não produzia? Verdade, muitas coisas não foi nem culpa dela, muitas coisas a pessoa que fornecia, que ela recebia para exatamente fazer o montante do que foi contratado, as pessoas deixaram de fornecer, não sei se por alguma razão, por falta de pagamento, alguma coisa, mas assim, houve sim uma quebra no protocolo que ela não conseguiu exatamente cumprir com os contratos realizados. Uma das pessoas, possivelmente vítimas, chegou a relatar que fornecedora não quis mais dar continuidade ao fornecimento de materiais, de doces, salgados, em virtude do não pagamento por parte dessa moça que o senhor relatou o nome agora. Pode ter ocorrido sim. Na verdade, o que nós estamos em busca é que não existe questão de golpe, de fuga, as pessoas se tranquilizem, né? Porque muitos boletins de ocorrência que eu li não cabe nem estelionato, muito menos apropriação indébita. Então ela não é golpista, não existe, como disseram assim. Dos boletins que eu li, eu não vi golpe algum. Eu vi assim, uma pessoa que não conseguiu fornecer e de repente se saiu, foi ameaçada, inclusive os menores. Quebra de contrato? Quebra de contrato que tem que ser resolvido no juizado especial cível, né? Então assim, tome cuidado, porque não é porque a pessoa deixou de cumprir que vira bandido, né? Nós tivemos vários comerciantes, nós tivemos caso na primeira delegacia, que foi do caso das formaturas, que nós solucionamos logo em seguida. Então assim, não é transformar a pessoa num bandido, que aí sim é que a pessoa não vai cumprir mesmo, né? E existe, hoje ela apresentou pessoas que mantiveram o contrato e que vão receber o fornecimento. Então ela está no mesmo lugar. Agora, muita gente não conseguiu falar porque foram ameaçar o filho, ameaçar ela, ameaçar o parente. Teve gente que entrou no apartamento para levar a televisão dela, numa forma de compensação do valor. Então essas coisas nós vamos apurar. E o que for na parte policial, nós remeteremos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Esse é o cuidado, Mariana, que o delegado de polícia Everton Santos, o renomado delegado de polícia, tem com o assunto. Ouvindo as partes, ouviu a suspeita de ter aplicado golpes. Agora, como disse o delegado, não cabe essa questão de golpes e está à inteira disposição em resolver o problema, ou seja, intermediar. Enquanto isso, o delegado está à sua inteira disposição, Mariana. Ô Marcos, eu achei que existia um ruído na questão que é o seguinte, na nossa entrevista de ontem que você fez ao vivo, elas chegaram a relatar que tinham cerca de 165 pessoas no grupo, todas que se sentiam lesionadas, né, num grupo de conversa na rede social. Só que na prática esse número é muito menor, né, de boletim de ocorrência. Quantas denúncias oficiais existem desse caso? Olha, o delegado pode responder. Eu vi. Então foram 16 boletins de ocorrência. Muitos deles não tinha só um comunicante, tinha pessoas também que foram vítimas. Se juntaram 3, 4, 5. Boletim conjunto. Né? Boletim que tinha mais de uma pessoa. Então veja, essas pessoas, muitas vezes a pessoa é lesada e não presta a ocorrência. É isso que eu digo sempre. As ocorrências devem ser prestadas porque alimentam o nosso sistema e nós podemos saber o montante do prejuízo que foi dado, né, em todos os casos. Então, nesse caso em si, as pessoas que foram lesadas e prestaram ocorrência, nós temos 16 ocorrências, pelo que eu vi lá, cerca de 30 pessoas. Então, não 160 e poucos, 64, como disse lá, num dos boletins tem que ter um grupo de pessoas que foram lesadas por Jaqueline, composto por 164 pessoas. Essas pessoas não estão realmente insertas no boletim de ocorrência, conforme citado também na reportagem. Mariana, eu já cansei. Só para complementar essa informação do delegado de polícia,
só para complementar essa informação do delegado de polícia, além desses boletins coletivos, como disse o delegado de polícia, existe esse grupo de 165 pessoas, agora já reduziu, eu até olhei hoje à tarde, está 162. Essas pessoas, umas que estavam pensando em contratar o serviço da Jaqueline, outras tinham festas programadas, mas não chegaram a ter o evento. Mas, segundo elas, algumas delas, melhor dizendo, teriam já efetuado o pagamento antecipadamente. Por isso, foram inseridas neste grupo de pessoas que possivelmente também iriam procurar a polícia. Mas, oficialmente, como disse o delegado Everton Santos, pelo menos cerca de 30, oficialmente. Obrigada, Marcos. O que o delegado está falando aqui, eu vou continuar com vocês, é de extrema importância, eu falo aqui repetidas vezes. Precisamos fazer boletim de ocorrência, do mínimo que acontecer, do mínimo que te levarem no momento que você for roubado ou que você se sentir lesionado de alguma forma. A polícia só pode trabalhar quando existe denúncia. Não adianta apenas estar postando, não adianta contar para o colega. Tem que registrar o boletim de ocorrência. Preciso deixar isso muito claro. Agora, delegado Everton, agora eu estou sabendo que você está me ouvindo. Essas pessoas que foram lesadas, né, vítimas, elas vão ter esse dinheiro de volta? Como é que é feito todo esse processo? Veja, os boletins de ocorrência, eles demonstram lá que teve pessoa que... algumas pessoas foram R$300, foram R$250, 2 parcelas de 120. Então, o que é que eu recomendei à advogada? Comece pelas mais fáceis de fazer o ressarcimento, em seguida vá por maiores que são mais complicados. Mas olha, a família se uniu a ela, né? Eu acredito que essas pessoas vão ser ressarcidas, quer seja num prazo curto ou num prazo mais longo, né? E nós precisamos exatamente que as pessoas informem o valor, comprovem esse valor, porque teve gente que recebeu, repare. Teve gente que recebeu a mercadoria, mas como estava fora do prazo, foi cobrar novamente porque não recebeu. Então isso aí é caso do juizado especial cível, que a pessoa vai dizer que teve prejuízo, que vai abater o que recebeu. Isso a delegacia não faz. O que a gente faz é um total. Ou a gente vai abrir o processo criminal por estelionato, apropriação indébita, ou nós vamos remeter o caso, né, para o juizado especial. Então, cada boletim de ocorrência ele tem uma história. Então, nós vamos buscar exatamente individualizar os fatos. Os que forem crime serão encaminhados para a justiça criminal. O que não forem crimes, que for quebra de contrato, serão encaminhados para o juizado especial cível e as pessoas devem buscar lá o seu ressarcimento. Como é que essa mulher está agora? O que ela falou? Você já adiantou pra gente que ela recentemente teve um filho e que por isso as coisas ficaram acumuladas. A gente entende de certa forma, mas é um constrangimento muito grande, né? A gente fazer um aniversário de uma criança, por mais que pareça ser pouco, 200, 300 reais, mas para quem não tem quase nada, perder isso é muito, né? Foram festas assim, de 4 horas da tarde tá marcado e só receber o material lá para 8 horas da noite. E as crianças agoniadas, o filhinho ali triste, é um constrangimento, né? Não deixa de ser. É claro que quando o senhor traz pra gente essa explicação dessa dificuldade dela, de ter de certa forma colocado os pés pelas mãos, a gente se sensibiliza, é claro, mas a gente também fica, né, com essa dúvida, querendo entender melhor de onde que veio isso. Ela não foi percebendo que foi acumulando, que precisava contratar mais gente? Na verdade é uma pessoa que sempre procurou trabalhar sozinha, não tinha uma assessoria ali do lado exatamente para controlar essas ações. E foi acontecendo um fato e mais outro, e o contrato sendo realizado. Então nós entendemos sim o lado das pessoas que foram lesadas, que foram vítimas. Cabem ações, inclusive, de reparação desses danos, né, obviamente. Mas nós não podemos transformar qualquer coisa que acontece na parte criminal. A parte criminal é para as pessoas que cometeram um crime. Se por acaso o fato ocorreu e ela reconhece que errou e pode ressarcir, isso vai para a esfera civil, não para a parte criminal. Delegado, muito obrigado pela sua entrevista. É com você, Mariana.
Também, Marcos, e ao delegado também pela disponibilidade, paciência, por todos os esclarecimentos. Agora vamos